Boa tarde, bom dia ou boa noite a todos. Mais uma vez, Palavras do Silêncio, conversas com amigos espiritualmente despertos, dentro da perspectiva da não dualidade ou da realização espiritual da unidade. Agradecendo a presença de todos que estão assistindo, que têm compartilhado os nossos vídeos, que têm dado o tal do like, que têm se filiado ao canal. Já temos mais de 1.600 inscritos no canal. E isso é importante para a gente continuar com mais de quase 200 entrevistas aí ao longo dos últimos 3 anos, das mais diferentes perspectivas, experiências espirituais, dentro das tradições em que foram reveladas para o ser humano e que ele está buscando o divino, realizar a consciência, realizar o divino, realizar o ser, realizar a realidade, enfim, visões e perspectivas diferenciadas e experiências também ricas nesse sentido, vêm sendo partilhadas ao longo desse tempo. Lembrando a todos que eu tenho uma biblioteca vasta de várias tradições espirituais, que uma parte dela está disponível à venda para aqueles que gostam de ler. Mas, antes de mais nada, nós vamos conversar com um amigo, Pere Sanches Ferrer, de Espanha, e ele está agora na Espanha, em sua casa. E é importante a gente lembrar que ele vai apresentar algo para nós que é, entre aspas, novo. Né? Claro que na última conversa nossa com Fábio Malavoglia, a gente já tratou do tema da mensagem reencontrada de Luiz Cattiot, mas Pere, como fala, Perene, é um discípulo, vamos dizer, quase direto de Luiz Cattiot. Ele vai contar para nós a sua experiência com os discípulos diretos de Cattiot, se pudéssemos chamar de discípulo, e da sua experiência com a tradição hermética cristã, que é algo que está ligado à alquimia, está ligado à cabala, enfim, tem várias facetas que no mundo moderno, no tempo de hoje, eu diria no supermercado espiritual que virou o mundo, em que todos esses valores tradicionais estão se perdendo, virou qualquer coisa. Um fala que faz alquimia, que não faz, um é alquimia, mas enfim. Pere, antes de mais nada, bem-vindo. Conta para nós como começa a via espiritual de Pere, a busca por quê e o que ele vai encontrar nesse seu caminho. Bom, olá, caro amigo Elísio. Eu vou falar não muito de mim, porque o importante é a mensagem reencontrada e a tradição hermética, mas, bom, bom, eu sou crente, acredito em Deus, tenho fé, é um dom de Deus, porque, como milhões de pessoas têm, e que me inclinei sempre para a vida espiritual. Passei por o que havia na época na Espanha, que era o Tao Te Ching, que alguma obra de alquimia, poucas, e depois René Guénon foi importante. René Guénon abriu os olhos a muitos de nós que buscávamos uma via tradicional, e ele nos falava da tradição, recuperar a tradição universal, e a partir de aí, eu conheci Charles Dosvor, irmão de Manuel Dosvor, amigos de Louis Cattiot. Conheci a viúva de Louis Cattiot, e entrei em contato com essa tradição cristã hermética, e já antes da mensagem reencontrada, mas aí a mensagem me centrou, digamos, e enfim, a realidade espiritual cresceu à medida que eu aprofundia e estudava, frequentava este livro que é a mensagem reencontrada de Louis Cattiot, que é poeta, pintor e alquimista. A primeira edição, a mensagem reencontrada, foi publicada por ele em Paris, morava em Paris, em 1946, com 12 livros somente, mas porque ele pensou que já não teria mais uma inspiração que recebeu a partir do ano 1938. E o 46 termina a guerra, o 45, e ele publica
a mensagem reencontrada em 12 capítulos ou livros, mas continua essa inspiração, continua recebendo essa inspiração até que, enfim, ele sai deste mundo, ele morre em 1953, aos 49 anos, é jovem, mas o trabalho já estava feito, já podia sair deste mundo. Então, bom, os irmãos Charles e Manuel Dosvor, amigos meus, eles publicaram a obra completa em 40 livros ou capítulos em 1956. Então, bom, a edição espanhola, a primeira edição espanhola, saiu em 1978. Eu estava consagrado à busca de Deus, dentro já da tradição mais cristã, do hermetismo cristão, e bom, foi assim que, bem a partir do ano, sobretudo 84, 85, já me vinculei a essa tradição viva a partir da mensagem reencontrada. Uma pergunta, quer dizer, duas perguntas que tem dois aspectos. Primeiro, gostaria que você explicasse para nós o que é a tradição hermética cristã, certo? Nos seus diferentes Uhum. aspectos. E só um comentário, eu encontro a mensagem reencontrada por aí em 83, 84 também. A primeira versão é essa espanhola, mas esse é um outro detalhe. Mas o que seria a tradição hermética cristã? Claro. Se conhece pouco no Brasil, acho que se conhece menos que na Europa, na França, na Itália ou na Espanha. Bom, aqui estamos falando de uma tradição própria de Ocidente, porque já depois da Segunda Guerra Mundial teve muito sucesso o orientalismo, digamos assim, numa palavra. A inclinação pelas doutrinas e as religiões orientais, porque aqui, digamos que o catolicismo estava vinculado à política ou a uma rigidez moralista, enfim. E Oriente parecia como mais livre, mais exótico também, porque, claro, atrai essa estética oriental, desse personagem majestática, imperturbável, que está por acima do bem e do mal, enfim, e isso atrai ao europeu, atrai ao norte-americano e tem muito sucesso e continua tendo sucesso esse orientalismo. Mas então eu me perguntei, bom, vou para a Índia, estudo sânscrito digamos, me mergulho na tradição hindu, da religião hindu, que acho que me atrai mais que a budista, mas, bom, são primos e irmãos, enfim. Então, bom, eu pensei, bom, olha, eu sou espanhol, ocidental, europeu, século XX. A minha tradição qual é? Uma tradição hermética, porque me interessa o sentido oculto e não só a letra, ainda que a letra é imprescindível, não a letra sem espírito. A letra veicula o suporte e veicula o espírito nas escrituras. Então, eu sempre busquei o sentido profundo, oculto, digamos, das escrituras. Então, comecei a ler a Cabala e a alquimia. O que é a tradição hermética. Tradição hermética é uma definição, digamos, hermetismo é sinônimo de alquimia, mas as ciências de Hermes, que daí vem hermetismo, Hermes é o deus da palavra, é o mensageiro dos deuses e é também bom, o pai, digamos, dessa tradição que de fato são o conjunto de ciências tradicionais, que são linguagens para falar do mesmo, do quê? Da nossa completa regeneração em alma, corpo, espírito interiores, e isso é o que faz Deus em nós. Então, essa tradição hermética, essas linguagens da tradição hermética são a alquimia, é uma linguagem, a cabala, outra, a geomancia, outra, a astrologia, outra. São o tarô bom, e outras mâncias.
um apunte. O tarô de Marselha é o único que tem um sentido hermético. Os outros são ótimos para fazer mância, para fazer a cartomância. A cartomância. Mas a alquimia está no tarô de Marselha. Só um comentário. Existe uma publicação do Tarô de Marselha de 1990 e pouco, baseado no do Júlio Perajordi, que eu traduzi para o português, lá em 90 e pouquinho. Ah, sim, amigo meu, Júlio Perajordi, o dono da editora Obelisco. Sim. Mas aproveitando essa interrupção, Pere, como que, de fato, vamos dizer, essa sabedoria, esse conhecimento que está nessas diferentes ciências, vamos dizer assim, né? Como é que eles contribuem e fazem esse processo? Vamos usar uma palavra que você pode até explicar melhor para a gente. Alquímico, como é que ele regenera? Como que ele transforma o ser humano? Como é que isso acontece? Ou melhor, talvez você possa relatar um pouco da tua experiência nesse sentido. Olha, bom, eu não sou santo nem sábio. Não, mas você está na busca, ué. Eu estou na busca, claro, estou na via espiritual. Olha, isso é Deus quem faz tudo em nós, sem nós, como diz a mensagem reencontrada, que já mostrou o Fábio aqui. Sim, a sim, mensagem sim. reencontrada, a edição porque eu vou citar várias vezes. Está aqui. Esta, sim. Então, olha, é um processo que digamos, nós não podemos nos autopurificar. Podemos fazer uma purificação humana, mas a divisão é muito clara. Quem fez? Você. Purificar do quê? Purificar o corpo interior. O corpo carnal é o continente de um conteúdo. Sim. Temos um corpo carnal, temos um corpo espiritual, que é o corpo astral, que é o espírito, pneuma em grego, espíritos em latim, e dentro, vamos mais para dentro, temos a alma imortal, a psique grega de Platão, ou a ânima da Vulgata, ânima, que é a alma imortal, ou centelha divina, ou semente de imortalidade, ou pedra, tem muitos nomes. Sim. Esse é o objeto da purificação, porque o homem psicoemocional, digamos assim, desde que Freud triunfou com as suas teorias, o homem psicoemocional digamos, o continente. Mas o que Deus interessa a Deus, porque é divino em nós, é o conteúdo. E o conteúdo divino em nós é esse pneuma, essa psique. Esta alma imortal, ou centelha divina, é o corpo astral, que é de natureza astral, como seu nome indica. É a alma que vem diretamente de Deus. Isso é que vai ser purificado. Isso que a alquimia fala de o trium, como diz Conrad, o alquimista do Renascimento. Temos um corpo, uma alma e um espírito interiores. A pedra é triuma, é uma linguagem. Está composta de enxofre, de mercúrio e de sal. Sim. A sal é o corpo, enfim, o espírito é o mercúrio e a alma é o enxofre. São linguagens, mas o importante é clarificar bem o campo, digamos, de ação. O que é humano é humano. Pode ter uma inspiração divina, como todos, como um grande poeta, que tem uma inspiração, como um artista, ou qualquer pessoa bem normal, que tem inspirações, e que vem de onde vem? Do céu, de você mesmo, inspirações. Mas isso continua sendo humano. E isso a tradição hermética e a mensagem reencontrada deixam bem claro, porque é uma imensa confusão terminológica, semântica, já não conceptual somente. Então, o objeto da regeneração é o homem interior, a mulher interiores, outra forma de dizê-lo. Se eu estou entendendo bem, então seria como você contactar o divino em si, né? Vamos dizer, usando essa semente divina que está em nós, e propiciar que ela
possa agir e fazer o que ela tem que fazer, porque ela sabe tudo o que tem que fazer. É isto? Sim, ela sabe tudo, ela tem tudo, mas não tem uma coisa, que é a força do céu, que vai abrir a porta. Digamos, nós temos um tesouro que é um Deus, ele é tudo, sabe tudo, em potência, mas a porta está fechada. E onde está a chave? No céu. Então, o Espírito Santo, em termos cristãos, Isis, em termos de religião egípcia, vem e abre o tesouro onde está a centelha divina, onde está Osíris, onde está o Cristo. Tudo em potência, mas sem a força do céu, não acorda a vida pura, a vida divina em nós. Nos pode inspirar, de fato, a fé. Você tem fé, por quê? É um dom. De onde vem? Do seu Deus. Da sua centelha divina vem a fé. Não da razão. A razão quer matar a fé. Direto ou indiretamente. Mas a fé usa a razão. Porque é útil, claro. Por tudo que temos é útil. Então, isso é muito importante, porque, por exemplo, tem essa tradição ascética oriental, com um rinpoche, com um guru, que te ensina técnicas muito valorosas, de muito valor para uma purificação, mas que está no plano humano, por se Deus não atua em você, se não se encarna finalmente, e esse é o grande mistério que o cristianismo fala tão claro que se compreende mal. Então, se não acontece essa união do céu e da terra, do que fala a tradição hermética, da cabala, da alquimia, você fica no plano humano, vinculado a Deus, mas no plano humano. É interessante porque se a gente vai para o extremo oriental, o taoísmo, né, ele Sim, fala muito claramente isso, né, porque no fundo o Neidan, que é a prática alquímica interior do taoísmo, né, o nome sim, que se dá, é você fazer a junção do céu à terra. Você prepara o terreno, faz as práticas, enfim, o que tem que fazer, mas vai depender do céu se manifestar aqui na terra e juntar dentro do ser humano. E aí tem vinhos, tantiens, enfim, não importa agora a terminologia taoísta, mas é aí que ela tem que juntar e acontecer. Mas você tem que ter disponibilidade. E essa disponibilidade é que a graça, vamos chamar de graça divina, a gente podia chamar de graça, né? Ela vai se sim, manifestar. O céu vai juntar com a terra sim, aí, mas vai sim, juntar dentro do ser humano, certo? sim. Sim, exatamente. O que falo, olha, o taoísmo tem alquimia, como o Sim. cristianismo, o esoterismo do cristianismo é alquimia. O esoterismo do taoísmo é alquimia. Há uns textos que não estão em português, dos padres taoístas alquímicos do século II, século IV, eles falam claramente do Atanor, desse mistério da obra que é interior e exterior, ou interior e exterior ao mesmo tempo. Bem claramente, o taoísmo tem uma tradição alquímica. E a alquimia é o que persegue, como a Cabala, a completa regeneração, mas, como diz o taoísmo, devemos unir, isto é, Deus se deve unir à nossa terra, o céu se deve unir à nossa terra. Aí começa tudo. Sem essa união, não há alquimia nem cabala. Há Agora, estudo, então, estudo da cabala. uma pergunta disso. É necessário, vamos dizer assim, um arcabouço tradicional, explicando melhor, você tem que estar participando de uma tradição que tenha essa prática para que isso possa acontecer de fato, ou pode estar fora de uma tradição? Isso, digamos que devemos estar numa tradição. Uma tradição que inclusive numa religião é bom. Louis Catio, ele era alquimista e pintor, e ele era católico, mas ele era alquimista católico, digamos assim. E ele dizia, olha, os sacerdotes, eles
são ignorantes, eles não conhecem nada do mistério da Cabala, da regeneração, mas eles conservam as escrituras. Isso é fundamental. Então, é bom praticar uma religião, mas, sobretudo, também é bom se vincular a uma tradição viva, a uma tradição, digamos, iniciática, uma tradição de escola de mistérios, tem muitos nomes. Sim. No caso de Louis Catio, ele, digamos, repescou, não sei se... Bom, eu falo portunhol, perfeitamente Resgatou, portunhol. resgatou. Ele resgatou. Ele resgatou essa tradição alquímica que estava perdida. O século XIX não tem alquimistas, e até o XVIII tampouco, alquimistas verdadeiros adeptos. Ele que era pintor, não sabia nada, digamos, mas era um buscador. Ele passava o dia lendo aí na biblioteca do Arsenal, em Paris, lendo textos de alquimia. Ele lia muito, não sabia hebraico, nem grego, nem latim, mas era um apaixonado pela alquimia e pela tradição hermética. Então, bom, ele recebeu um dom de Deus e, digamos que, bom, se uniu novamente esse vínculo. E ele conseguiu, mas pela graça de Deus, claro, porque ele mesmo não compreendia essa inspiração, muitas vezes, que ele recebia e que anotava em forma de aforismos, de pensamentos breves, e depois isso virou organizado, digamos, estruturado em a mensagem reencontrada. Uma tradição viva é importante. É uma tradição, digamos, o esoterismo, no caso do Islã, as taricas do sufismo. Sim. O problema é que na tradição cristã está tudo isso muito disperso e não há um esoterismo, digamos, reconhecido pela Igreja. Então, o problema é que o Ocidente cristão tem sábios afastados da Igreja e Igreja sem sábios. E esse é um problema que vem de faz séculos. Agora, Bastante. dentro desse problema, só uma ponte. O Catiot se torna amigo de René Guénon, que é o que vai resgatar, de certa forma, a importância das tradições espirituais, da tradição primordial no século XX. Né? Sim. A primeira metade do século XX na França, porque Guénon morre em 51. Mas, e ele fala de tudo isso, e ele, enfim, publica várias obras fundamentais, tal. E eles estão amigos, inclusive têm uma troca de correspondência muito intensa. E teve um momento que Guénon quase estava disposto a fazer um prefácio para o livro de Catiot. Mas o Guénon e depois seus seguidores, seus discípulos, que tem várias vertentes que se entende e que você não entende, tem de todo tipo, entendeu? Você conhece também. Vão apontar que a igreja, no caso da Igreja Católica, né, aqui no Ocidente, depois do que eles chamam do Conselho Vaticano II, ela perde totalmente a sua capacidade de guardar isso que você falava, que eram esses livros sagrados, esses mistérios, e virou uma coisa totalmente do mundo moderno. Como é que você vê esse aspecto, já que a gente vive agora, inclusive, o momento em que dizem que morreu um Papa? Eu não sou católico nem cristão nesse aspecto, então, para mim, eu não, vamos dizer assim, pelo que eu sei, muitos não reconhecem ele como um papa. Como é que você... Eu sei que isso sai da nossa conversa, mas também aponta para a nossa conversa, né? Claro, é o problema da Igreja. O catolicismo e a ortodoxia são os únicos cristianismos tradicionais ainda, porque todos os outros cristianismos já se afastaram da tradição original. É uma forma, é uma opção, mas o Vaticano II alterou o ritual, digamos, democratizou no sentido profano a Igreja e até hoje
a igreja foi, digamos, degenerando até a coisa social, a moral, o social, Sim, e a tradição hermética não está, nem está tampouco no luteranismo, no calvinismo, nem nos sim. evangelistas, aqui se chama de evangelistas, eh, não está tampouco. Então, o que fez Catió dentro do cristianismo é recuperar isso, recuperar essa tradição. E ele falava, talvez, bom, ele mesmo tinha relação com sacerdotes, e seu discípulo também, mas a igreja deve ser, bom, a igreja está numa situação, digamos, crítica porque se está afastando, se está profanando a si mesma desde faz bastante tempo. Então, o que vai acontecer, eu não sei. Mas, olha, a mensagem reencontrada é a tradição, digamos, ortodoxa ou católica viva, porque é um livro que está falando dos santos, de Cristo, da Virgem. Mas, claro, a Virgem pode ser uma senhora ou não. Tem muitas formas de entender eh, a virginidade, a pureza, o sentido. Por isso, há muitas obras alquímicas do século XIII, XIV e XV que estão dentro do cristianismo e são adeptos verdadeiros que estão no cristianismo, mas separados da igreja oficial. E sempre, já faz muitos séculos que é assim. A sabedoria circula, digamos, separada paralelamente à igreja oficial. Mas Uhum. isso é um movimento, uma realidade que acontece em todas as religiões. A Sim, sim. verdadeira sabedoria sempre se oculta. Estava nos mosteiros, estava em pessoas, indivíduos. Não, não organizam, digamos, sociedades iniciáticas como a maçonaria, o Não Rosacruz, instituições, o não estão em artiguismo. instituições. Não, não, sem organizações. O que dizia Guénon, templos sem portas, escolas onde não se ensina nada. Sim, sim. Porque não existe nada. É o que dizia Louis Cateu, o mesmo. Se você nasce, vai morrer. Portanto, não nascer. E o importante circula no mundo sutil. Não precisa um templo, não precisa uma organização, enfim. Não, não, não. Tudo o importante é que você estabelecer o vínculo, esse fio da Ariande com a divindade e mantê-lo. E E através. dentro disso, a mensagem reencontrada de Catiô, ela resgata, vamos dizer, Sim, operativamente essa sim, possibilidade, certo? sim, claro. Ah, por exemplo, a tradição ortodoxa, Sim, seja ela grega, seja ela tradicional outra, egípcia, entendeu? Cristã, eu estou falando no caso, alguns têm o que eles chamam da prática da prière du cœur, a prece do sim, coração, sim, certo? Que é uma ferramenta, vamos chamar assim por um termo mais comum que as pessoas conhecem, como seria um mantra que vai se repetindo, para os sufis é o sim. zikr, né? É a lembrança do divino em si. Então, é algo que você vai fazendo e vai pulindo esse seu coração, vai abrindo ele, vai permitindo a regeneração divina, vamos dizer assim. Sim. Dentro da obra de Catiô, a mensagem reencontrada, qual seria esse método operativo para que isso aconteça, já que você tem contato e aprendeu diretamente Olha, de seus amigos há muito tempo? sim, sim, claro. Mas olha, eu vou ler aqui o que propõe um versículo da mensagem, o 12:28 linha. Já que para começar, aproveitemos a menor trégua que o mundo nos conceda para conversar com aquele que está sempre atento dentro de nós mesmos. Quem estudará o livro e quem percorrerá a via do único? Na dúvida, remetamo-nos a Deus, que nos fala pela voz interior, e façamos a sua vontade, pois ele conhece perfeitamente a direita, a esquerda e o meio do homem. Isso porque nós temos um Deus em nós, portanto, pode nos falar
Através como? Através das Escrituras. Por isso, as Escrituras no Oriente e no Ocidente se abrem ao acaso, como nós fazemos com a mensagem reencontrada, porque a mensagem reencontrada não inventa nada, não há nada que inventar, tudo está inventado já. E a sese da mensagem reencontrada, por exemplo, é o que se chama a boa vontade em Deus. A boa vontade em Deus é o que nos salva da morte, e a boa vontade em nós mesmos é que nela nos precipita. De fato, se ambas são cegas, a primeira, entretanto, é guiada e se torna receptiva e organizadora, enquanto que a segunda é errante e se torna anárquica e destrutiva. Então, o que propõe a mensagem é a sese universal. Você tem que se apagar. Você tem um ego que é um rei que tem que abdicar. Você tem que se apagar perante Deus. Você tem que calar para escutar a voz interior. Você tem que deixar o mundo, mas o mundo é você, porque é mais fácil jogar a TV pela janela que se cortar, digamos, que se apagar verdadeiramente perante o seu Deus e perante o Criador. Então, essa que de fato é uma sese universal, que o homem tem que diminuir, o homem carnal tem que diminuir e o homem espiritual tem que crescer. Então, Sim. isso finalmente é Deus quem atua e faz, mas você pode fazer, claro, e deve fazer. E Quer essa dizer, a então sese. é um esforço sem esforço, vamos dizer assim. É Sim, uma entrega, sim, é claro. um escutar, é uma disponibilidade. Claro, como o taoísmo, porque é muito taoísta também a mensagem reencontrada. Olha, não fazer fazendo. É, há um versículo que diz: um dia, numa conversa com o meu Senhor, eu lhe perguntei: o que é que devo fazer? E ele me respondeu: nada. Sobretudo, não faça nada, para que eu possa fazer em você tudo. Isso é taoísmo. É, Wu Isso Wei, né? Então, isso, claro, porque, olha, tudo está inventado. Então, aqui, a mensagem reencontrada é um livro sábio, é um oráculo. É por isso nós abrimos o livro ao acaso. Por exemplo, aqui, vamos fazer uma prática imediata aqui. Vou abrir a mensagem reencontrada e ler o que, eh, o que saiu. Olha, livro 1871. Muitos têm a nostalgia e o desejo secreto de Deus, e estão por isso profundamente perturbados e desolados, pois não sabem a quem esse amor se dirige. É o amor sincero por Deus e o desejo ardente do seu conhecimento que provocam as condições do nosso encontro e da nossa união com o glorioso vivente. E aqui, digamos, aqui tem como uma receita. O amor sincero por Deus e o desejo ardente de seu conhecimento que provocam as condições do nosso encontro e da nossa união com Deus, com o glorioso vivente. O desejo ardente, isso às vezes, lendo os textos hindus, taoístas, parece que você não tem que desejar o não, é o conhecimento. entusiasmo, né? É o Desejar. entusiasmo do coração, é isso aí. Claro, e você tem que ter arder de desejo, o desejo ardente, mas ao mesmo tempo se apagar, porque é ele quem deseja, não você. É Perfeito. ele, é ele quem tem que rezar, é ele quem tem que pedir, é ele quem tem que arder de desejo, porque ele está sepultado, você é a tumba do seu Deus, como diz Platão, soma sema. O corpo é a tumba de quem? Da nossa centelha divina. Mas o programa está bem feito, claro. O programa está bem feito porque só se sepultando, se enterrando, digamos, o Deus em nós, pode conseguir esse corpo de luz, esse corpo glorioso,
que fala a tradição hermética, esse corpo de luz da tradição, creio que oriental também. Também, Então, sim. também. Então, é um livro que é um oráculo, e que é um oráculo como a Bíblia, os Upanishads, se abrem ao acaso, o Corão se abre ao acaso. Falando em Corão, nas cartas do Guénon, ele tenta com o Guénon sua apreciação e a sua leitura que ele fez durante muito tempo do Corão, claro, em Sim, tradução para a língua ocidental, e o Corão, a própria revelação diz que ele não pode ser traduzido, né, porque ele tem vários níveis de compreensão dentro da língua tradicional árabe, mas sim, toda a apreciação dele, por exemplo, com um livro revelado como o Corão, que não é, supostamente, não tem nada a ver com o cristianismo, entendeu? E, não tem, inclusive, a primeira epígrafe, que no primeiro capítulo do livro do Catiô, é uma citação do Corão. Só para lembrando isso exatamente. para todos Sim, nós sim, aqui. Então, sim, é importante a gente entender que, e eu gostaria que você comentasse um pouco isso, que apesar da mensagem reencontrada fundamentalmente ter uma linguagem, vamos chamar assim, mais dentro da cultura e da civilização e da tradição cristã, o sim, Catiô, como vamos ser inspirado, que manifestou ela, sempre teve aberto a todas as tradições. Ele cita o taoísmo, cita o Tao Te Ching, cita outras sim, tradições gregas e tudo mais. sim, sim, Então, exatamente. essa abertura para a sabedoria, que é uma tradição primordial espiritual do ser humano, vamos dizer, essa possibilidade da realização espiritual. Exatamente. Por isso, bom, a mensagem reencontrada, se vocês podem ver aqui, está estruturada em versículos numerados. À esquerda e à direita tem o mesmo número, e aqui 16 linhas, dizemos. Então, no começo e no final de cada um dos capítulos, há umas sentenças ou fragmentos de todas as religiões, de todos os livros revelados. Aqui está Sahu, que é egípcio, e Ezequiel. O livro, como você dizia, o primeiro dos epígrafes é o Corão. Aqui, livro 1, o Corão. Sim, Olha, Catió, quando ele foi mobilizado para a guerra, para a Segunda Guerra Mundial, os alemães entraram na França e ele foi mobilizado, foi na guerra. Então, ele se levou a Bíblia, não, o Corão. Na mochila, ele levou o Corão, porque ele estava no ecumenismo, digamos, hermético, na interreligiosidade hermética. Ele está, digamos, na raiz única do que nascem todas as religiões e todas as escolas iniciáticas. E ele quis exatamente pôr aqui tudo, aqui está os Vedas, está os Upanishads, aqui está o Corão, está o Tao Te Ching, está o Avesta, uma prece egípcia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, porque finalmente todos falam o mesmo. É, sim. é Uma, uma, evidente. uma pergunta que eu já fiz, mas eu vou retomá-la. Operativamente, qual é o método para aquela pessoa que chegou, falou: olha que maravilha a mensagem reencontrada, e eu estou buscando, eu quero, isso para mim teve uma ressonância, vibrou no meu coração. O que eu tenho que fazer para que isso passe a ser uma prática cotidiana? Como você já leu uma epígrafe não, você Sim, lê um versículo, quanto mais sim. você abrir espaço para o divino em você. Mas fora isso, existe alguma prática específica? Não? Não, a prática, olha, tudo está inventado, como dizia antes. A prática é essa prática de se apagar, essa prática de se de abdicar, o ego tem que abdicar, de se pôr nas mãos de Deus completamente. E a partir desse momento em que você se põe nas mãos de Deus, a boa vontade em Deus, você vai fazer a vida igual que fazia. Trabalho, o que seja, não importa. Mas então
você vai ser secretamente guiado. A boa vontade de Deus nos guia e nos salva da morte. Mas não é evidente, não é espetacular, não são luzes, não é aí um corpo de luz que aparece e te fala: olha, você ali, você, eu agora vou te abençoar. Não, é muito mais sutil, é muito mais sólido na realidade, muito mais verdadeiro. Mas para isso, você tem que frequentar as escrituras, frequentar, neste caso, também a mensagem reencontrada, a Sim. frequentação. Por quê? Porque os livros inspirados contêm uma luz nas palavras, oculta, que é da mesma natureza que a luz que está em você, que é seu Deus. E há uma empatia sobrenatural entre eles. Eles se comunicam. E você, estudando as Escrituras, estudando a tradição, a mensagem reencontrada, que é um resumo de todas, digamos assim, você está alimentando o seu Deus. Porque normalmente o mundo não alimenta seu Deus. O mundo aplasta, o mundo mantém seu Deus sepultado na tumba. Então, o seu Deus deve se fortalecer e você deve diminuir e ele crescer. Isso é se faz como umas decantações insensíveis, assim, em termos alquímicos. É você não apercebe o que está acontecendo em você até que, ao longo do tempo, você vê, digamos, o trecho, a trilha que você fez. Mas não é imediato. O problema é que a gente, buscadores de Deus, querem experiências imediatas. Mas é lógico. Há um versículo que diz, da mensagem reencontrada, que diz: a mais pequena experiência de Deus vale mais que todas as teologias do mundo. E é assim, são pequenas experiências, não é assim, porque a verdadeira bênção não é todo mundo quem recebe, porque isso não é para todo mundo, mas sim é para todo mundo, digamos, uma salvação verdadeira, é digamos, uma transformação interior que é interior, que não tem por que se manifestar fora. Não tem por que se manifestar fora. Nós temos uma ideia, enfim, um pouco muito influenciada pela tradição oriental, pela iconografia e pela estética oriental, de que o sábio enfim, o Buda, a imagem do Buda, que ele está na posição do lótus, impassível, inalterável. Não, não existe cara de santo, não existe cara de santo. Isso não existe. Isso é iconografia cristã e islã, a iconografia hindu. Não. Estão falando do mistério interior. Como? Mostrando imagens exteriores. Mas, claro, o símbolo, a imagem, não é a coisa simbolizada. Sim. Então, é um caminho muito sutil, mas que, digamos que dá fruto. E esses frutos são evidentes, mas para aquele que vive isso, para aquele que está experimentando isso. Mas aquele que vive e está experimentando, ele vive neste mundo, vamos chamar assim, né? Claro. E neste mundo ele se relaciona com os outros, com as pessoas, com atividades e tudo mais, certo? Agora, geralmente, os grandes momentos em que as pessoas vão buscar a espiritualidade ou Deus, que a gente pudesse chamar, são momentos de crise, de muito sofrimento, principalmente psicológico, certo? Às vezes até físico. Sim, Esse sim, processo de transformação alquímica que você falou, essa decantação, essa purificação que sim. vai acontecendo ao longo do tempo, com essas práticas, essas leituras, essas disponibilidades, ela vai mudando isso. Então, esse estado de sofrimento, como é que a gente pode dizer que ele vai se dissolvendo, vai se amenizando, até que você pode dizer que você realiza que você já é a felicidade, vamos dizer. Você já é o divino. Sim. Podemos dizer, usar essa imagem assim? Bom, se pode dizer assim. Bom, aqui tem outro tema que também tem bastante confusão. Digamos,
Deus não muda seu mapa astral. Ele usa seu mapa astral para te salvar. Ele não vai te mudar o mapa. Não. Sim, A providência divina vai te guiar e vai. Ah, você é entusiasta? Bem, o seu entusiasmo vou pegá-lo, vou usá-lo para te salvar, ou para te iluminar aqui nesta vida. Ou se você é mais flemático, você já abandona de natural as coisas do mundo, você não se interessa pelo material, então essa virtude sua, eu vou usá-la para te salvar, para te iluminar, talvez, nesta vida. Então, Deus não muda. Por isso não existe cara de santo nem cara de sim, sábio. sim, sim, Ele sim. usa seu mapa para te salvar. Se você pratica a boa vontade em Deus, se você se põe verdadeiramente nas mãos de Deus, você está no mundo. Olha, eu pago, tenho que pagar impostos como todo mundo. Aqui, em toda parte, se você não está com os índios no Amazonas, você está no mundo, e lá também tem seu mundo. O homem carnal tem umas necessidades. Olha, Deus nos conhece perfeitamente. Não podemos ser falsos e hipócritas perante Deus. Não precisa, digamos, se autoculpar se você é imperfeito, eu não mereço. Não, quando você diz eu não mereço a bênção de Deus, é orgulho. Isso é um orgulho, em sentido contrário, mas é Sim, orgulho, porque é Deus sim. quem decide, e não você. Deus quem decide se você é apto ou não para receber o dom de Deus. Ninguém não é incapaz perante Deus. Então, é importante, mas tudo isso, claro, assim, não há um ritual, claro, não há um ritual como aí nos martiristas ou em outra organização como a maçonaria ou outras, o Rosacruzes, enfim, tem um monte de organizações, porque as pessoas querem aqui e agora, e mais neste mundo nosso individualista, imediatista, que querem tudo aqui e agora. Com a máquina, eu quero o sanduíche, ponho o dinheiro e sai. E tudo Agora, assim. agora esse, vamos dizer, esse estudo, essa leitura, essa busca dos livros tradicionais está ligado ao que se chama tradicionalmente a busca da verdade também, né? Certo? Sim, Verdade, beleza e bondade, como falava Platão, são faces sim, do mesmo aspecto da mesma de uma coisa só, entendeu? sim. Que é a realidade, que é Deus, que é o divino, né? Vamos ver, a gente poderia chamar assim. E então a gente sabe, você citou claramente que o hábito não faz o monge, Não. mas isso é fato, né? Inclusive teve um amigo que escreveu há muito tempo atrás um artigo sobre isso, o hábito não faz o monge. Mas o que eu queria dizer é que, é claro, você buscar a beleza, as obras de arte tradicionais, os templos tradicionais, tradicionais que eu estou falando, não as coisas inventadas, vamos dizer, pelo maquinismo, pelo capitalismo moderno, entendeu? Elas te propiciam, elas trazem, é uma coisa que quando você entra dentro de um templo romano quando eu falo cristão, da arte românica, entendeu? Ou quando você entra numa igreja medieval, ou quando você entra num templo hindu ou numa mesquita, ah, você tem o que a gente chama da presença, da baraca, de uma energia que está ali, que te ajuda a conectar com o divino, com o céu, que te propicia, facilita. Né? Não é que ela Sim. faz por você, mas ela facilita. E esse container maior, vamos dizer, também faz parte do nosso cotidiano, da beleza da sua casa, como é que você se veste, como é que você se comporta e tudo mais. Isso vai traduzindo, vamos dizer assim, a sua relação com os céus, no bom sentido da palavra, entendeu? Sim, sim, claro. Olha, quando você participa numa missa, pelo menos eu, como, digamos, hermetista católico, eu vou numa missa, o que se está representando lá, além do templo, que é o conjunto de pessoas que estão com a fé, isso cria uma egregore, um espírito, isso é digamos, um imã, é um imã para que o Espírito Divino age em nós.
nos templos aqui na Europa, esses templos góticos enfim, românicos, aí durante 1000 anos se está rezando lá. Então, aquilo está carregado, digamos, de uma energia, como qualquer outro templo. E isso é um veículo, é um suporte e é útil, claro. O mesmo que tem você, deve ter você um canto na sua casa que é seu templo, seu lugar, Sim, sempre o mesmo. Lá você reza, você pede a Deus, você estuda as Escrituras, é lá que você medita, é ter sempre o mesmo lugar. Isso não é o essencial, mas claro, sem isso a coisa fica mais difícil. Você não pode estar todo o dia, toda a vida, indo daqui para lá e se dedicar a Deus. Então, abandonar paulatinamente o mundo. E a respeito, queria retomar a missa católica, é uma obra de alquimia. É uhum, alquimia, mas é tão evidente que claro, enfim, explicá-lo aqui não é o lugar, mas em termos alquímicos, iniciáticos, é o que está representando o padre. Apesar que o catolicismo, aí, enfim, o padre agora olha ao público, enfim, apesar dessas alterações que são terríveis, mas que a ortodoxia conservou bem, é, é uma obra de alquimia. A Bíblia, Louis Catio dizia para René Guénon numa carta: imagine o meu sufoco, creio que fala, a minha surpresa quando descobri que os livros revelados eram livros de alquimia. Esse é o sentido profundo. Então, sim, nada é o que parece, como uma mensagem reencontrada. Às vezes fala da mulher que parece machista. sim. Olha, a mulher está negada. Não, a mulher a minha mulher é o mundo, meu mundo emocional, meu mundo mental. Todos temos uma mulher e um homem dentro. Então, tudo, quando enfim, fala uma árvore a coluna vertebral. Então, é tudo assim. O que que é? Nós estamos próximos de encerrar, mas antes disso, o que que é o sentido da prece, da oração, do rezar? Como é que você entende e compreende isso? Bom, a oração é a forma mais clara, direta e pura que temos é fácil de comunicar com Deus. Você tem que falar a Deus, porque Deus não está no sétimo céu. Deus está aqui, estamos respirando Ele. Ainda que seja misturado com a sujeira do mundo sublunar, não importa. Deus um fogo inteligente, veiculado por uma água, que os hindus chamam de prana, mas não preciso usar termos sânscritos. É um fogo inteligente veiculado por uma água que é sensível às nossas preces, que nos escuta, porque é tudo ao mesmo tempo. Por isso, está escutando a você, a mim, e a 30 milhões, 500 milhões mais de pessoas ao mesmo tempo. Então, a prece é a forma mais clara, direta e fácil de comunicar com Deus. De aí a prece contínua dos exicastas Sim, da ortodoxia. Existe um contato permanente com essa divindade e podemos pedir a ela tudo. E se temos suficiente fé, ela concede. Mas como? Aí você não tem que imaginar. Você pede, mas não tem que imaginar como vai vir a coisa. sim. Porque é Deus que decide quando e como. Mas isso é essencial, essencial. E a prece, o versículo 1, 2 linha da mensagem reencontrada, já no começo, ele diz: o fim é como o começo, mas o meio nos ilumina. A prece, a estrela, a pedra. A pedra. Tudo começa com a prece. Você vai ver essa estrela em você, a estrela dos Reis Magos. Claro, parece que é uma crônica de jornalista, parece aquilo. Não, Sim. está falando de você. A estrela é em você que vai vê-la. E
o final vai ser a pedra dos filósofos, que é Cristo em termos islâmicos, Krishna, enfim, o corpo de luz. Sim, tudo está, na mensagem reencontrada está tudo. Tudo Então, que você possa imaginar, esse mistério está aqui. E está aqui explicado, às vezes de forma críptica, mas está explicado. então, para nós encerrarmos a nossa conversa, você podia aí dar uma consultada na mensagem reencontrada Sim, e ver claro. qual é a mensagem para esse momento E aqui? vamos. E antes vou, olha, veja, isto é um desenho de Louis Catio. Então, aqui tem, esse é como o nome simbólico de Louis Catio, que é um sol que tem 19 pontos no círculo, e que, bom, 19, 19 pontos porque temos 19 vértebras móveis. E aqui tem as letras, essas letras, que são as vocais, são ao mesmo tempo os elementos, os 4 elementos. Enfim, tudo isso está na mensagem reencontrada. E antes de abrir, vamos abrir o livro, olha, a todo mundo que possa interessar, aqui o site a mensagenreencontrada.com. Lá temos a informação de as atividades em São Paulo, tem atividades presenciais e depois todas as quartas-feiras, aqui está no site a mensagenreencontrada.com, todas as quartas-feiras temos leituras online abertas e, coisa muito importante, não se paga, tudo é grátis, porque a graça é grátis. A Sim. graça de Deus é grátis. É como se eu agora cobrasse aqui para uma, não sei, para uma entrevista para falar de Deus, como vou cobrar para falar de Deus? Se isso, enfim, é Ótimo. assim. Então, então aí vocês têm a mensagem reencontrada.com todas as atividades. Tem textos também, textos tradicionais, textos de Luís Catio, de Manuel dos Vor, de outros. É a página, digamos, da mensagem reencontrada no Brasil. E vamos continuar. Diga-se que tem também em espanhol, tem em Ah, francês, tem claro, outras, sim, sim, ou não, aqueles que quiserem procurar. sim, no Brasil, claro, mas tem páginas em francês, em espanhol, em italiano, em inglês, não sei se em alemão, holandês, porque está publicado a mensagem em alemão, em holandês, em italiano, em francês, original, claro, em inglês, espanhol, catalão, acho, e português, evidentemente. Sim. Então, vamos abrir o livro. Olha, de fato é um ensinamento sobre o nosso Estado. O que saiu é o livro 23, 15 e 16, que vou lê-los na vertical, porque a mensagem se pode ler esses versículos que estão assim em 2 colunas, se podem ler em X, se podem ler em vertical, se pode ler em forma de U, depende. E está deixado, Catio deixou assim, forma expressa, digamos. Então, 23:15. Não ocultaremos às nossas crianças que elas estão revestidas por uma pele de besta. E também não lhes ocultaremos os apetites e as necessidades da besta, e as apresentaremos a elas como funções naturais indispensáveis para a manutenção da vida encarnada, funções dos quais ninguém deve estar orgulhoso e das quais ninguém deve ter vergonha, pois elas são passageiras. E, principalmente, não as misturaremos com os mistérios de Deus para evitar as repressões vergonhosas, os complexos delirantes, os desvios miseráveis, a hipocrisia unânime e uma bagunça espantosa na qual acaba a confusão imbecil do anjo e da besta, que devemos separar claramente e não ridiculizar, negando um e envilecendo o outro ao mesmo tempo. Assim, o anjo
não estando mais sujeito à besta, poderá permanecer firmemente voltado para o Senhor. E a besta, não sendo mais desonrada pelo anjo, não sentirá mais revolta nem vício, e o Senhor poderá nos liberar sem luta insensata e sem dilaceramento de uma ou de outra parte do nosso composto caído e provisório. A besta irá diminuindo nas trevas do mundo, e o anjo irá se fortalecendo na luz de Deus. E a separação última se realizará sem dilaceramento. Muitos voltarão a Deus quando os homens de Deus somente se ocupem das coisas de Deus, isto é, quando largarem as coisas da besta à besta e as do mundo ao mundo. Olha, aqui tem todo esse problema da moral, que falamos da igreja. Olha, nós temos, como dizia Pascal, o filósofo francês, nós temos um anjo e uma besta dentro. Assim, chamado de besta, parece, olha, temos corpo animal, não, somos, enfim, a mesma carne que o macaco e o porco, carne que vai poder ser. Temos dentro um anjo e uma besta. Então, você pode alimentar o anjo ou a besta, mas a besta não se pode destruir. Você não pode se purificar matando a besta. Tem que converter, tem que diminuir o homem carnal para que cresça o homem espiritual, que é o anjo que está em nós. Então, isso você tem que explicar às suas crianças. É natural. Os apetites e as necessidades do homem carnal, a besta, entre aspas, são imprescindíveis para viver. Porque se você não vive, a centelha divina vai sair. Então, você tem que alimentar o anjo e assim vai diminuir a besta. Não tem que lutar contra os apetites carnais enfim, violentar-se, jamais. Então você o único que tem que fazer é alimentar seu Deus. Tudo o resto vem aos poucos. Perfeito. Bem, Pérez, obrigado por esses esclarecimentos, por essas luzes que você trouxe. E o convite já ficou para aqueles que têm interesse na mensagem reencontrada, onde encontrar a mensagem reencontrada. O livro está nas livrarias também, certo? E, e você vai poder encontrar com o Pé lá, acho que semanalmente também, para escutar a sua experiência, a sua sabedoria. Obrigado, Pé. Eu normalmente, obrigado a você, Alísio. Também recordar, lembrar uma vez mais que todas as quartas-feiras aqui você entra no site da mensagenreencontrada.com e lá bom, você pode participar das leituras da mensagem reencontrada e lá vamos estar ampliando semana depois de semana, vamos estar ampliando e consultando o oráculo, esse oráculo do século XX que é a mensagem reencontrada. Obrigado, muito obrigado e bom, até breve. Até breve. Graças.